Sejam bem-vindos ao episódio do podcast da Diope Conte, o seu guia de temas relevantes e informativos sobre a cidadania italiana. Eu sou o Fábio Diopo, sócio da Diope Conte, e aqui comigo, doutora Luísa, minha sócia. Fala um pouquinho de você, doutora Luísa. Luísa Russo, que nem tá no nome da empresa, mas tá lá. Brincadeiras à parte, legal a gente estar aqui. Hoje a gente está com um amigo da Diope Conte, o Fred, que é um cidadão italiano reconhecido. Não tivemos o prazer de reconhecer o Fred, entretanto... Um atraso de 19 anos só. Tá vendo? Não escolheu a Diope Conte, sofreu 19 anos de espera. Fred, obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Que bom te ter aqui com a gente. Prazer é todo meu. Já tô ficando figurinha carimbada aqui, É isso aí, Fred, muito obrigado. Agora, próximo a gente tem que trazer o Shira também, hein? Já deixa eu... viu? Parar de gripar, né? É o grande nome. Vitamina C pra vocês. Mas vamos ao que interessa. Vamos conversar um pouquinho, doutor Fábio. Eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos para aqueles que nos ouvem, nos assistem, principalmente que seguem o Fred, porque ele tem aí um projeto de raízes, que já falamos sobre isso. Mas vamos falar hoje um pouquinho sobre cidadania italiana. Quais são os requisitos para o reconhecimento da cidadania italiana? Do que se trata a cidadania italiana? Vamos começar aí com o básico. Boa, muito bom. Bom, a cidadania italiana, a gente precisa entender que para você ter direito ao reconhecimento da sua cidadania italiana, você precisa ter o princípio do ius sanguinis, ou seja, precisa ter o sangue italiano. Então, é importante a gente entender que italiano não é aquele que nasce na Itália, mas sim aquele que tem sangue italiano. Né? Essa é uma coisa que muitas pessoas confundem. Ah, mas eu não tenho esse sobrenome do italiano. Né? Isso seria um impeditivo para ter o reconhecimento? É claro que não. Uma vez que a gente consegue provar que você tem essa descendência, esse sangue italiano, você tem esse direito. Então, acho que esse é o primeiro requisito. É você conseguir comprovar que você tem um grau de parentesco direto com o seu antenato ou dante causa. São as duas nomenclaturas que utilizamos para o italiano que nasce realmente ali na Itália, que é o antenato ou o dante causa. E como é que a gente prova essa descendência? Quais são os meios de prova que existem hoje para reconhecer essa descendência? Perfeito. Hoje a lei do reconhecimento da cidadania, ela é muito clara sobre isso. Para você provar esse ius sanguinis, você precisa montar a árvore genealógica. Boa. E para você montar essa árvore genealógica de forma prática ali, como que funciona isso? Reunindo todas as certidões de nascimento e casamento, desde o antenato até você. Mas eu consigo, por exemplo, não ter que apresentar a certidão do meu pai, que é dele que vem essa descendência? Não, precisa reunir todos os documentos. A gente precisa comprovar essa linhagem de sangue. E através disso é com as certidões mesmo. Show de bola. E aí o Fred falou para nós aí de 18 anos para reconhecer o próprio direito. O Fred provavelmente fez pelo consulado. Mas afinal, quais são as vias? Eu tenho que esperar 18 anos como o Fred para reconhecer minha cidadania? Tirou um ano, foi 19. Eu tenho que... Aí, Foram ó, 19 dei anos. desconto ainda. Eu vou explicar, mas como que foi isso, Fred? Fala pra gente por que demorou tanto tempo assim. E vocês estão falando isso aqui, eu já vi um monte de pergunta. Eu quase comecei a fazer pergunta aqui. Eu acho que da entrada até o recebimento foi isso. Mas todo mundo está esquecendo todo o processo antes disso, que não só tirou meu tempo, como tirou minha saúde. Tá? Porque onde estão os documentos? Essa foi a grande... E aí eu perdi quase um ano da minha vida, porque eu não sabia, né? Imagina, eu era um menino. Eu não sabia que tinham empresas especializadas nisso, eu não sabia que existia isso. Então eu comecei a fazer a busca dos documentos sozinho, quase desisti 3 vezes da cidadania. Aliás, eu quase desisti de novo quando estava para sair. Foi a minha esposa que falou, não, você vai tirar, porque até o final o processo foi, eu não vou falar que foi exaustivo, foi torturante. Eu quase desisti 3 vezes. E no final, quando já tava, eu fui chamado, né? Porque entrei lá numa fila, que pra mim não é uma fila, é desculpa os religiosos, é o pandemônio que tem ali. Você fica anos ali sofrendo e muda a lei. Aí, de repente, né? é um carimbo. Se você ter ideia, quando eu entrei, me contaram uma história, porque como eu fui sozinho, que eu tinha que ir com todos os documentos para dar entrada. E o consulado, lembre-se disso. Eles perderam meus documentos. Entraram em contato dizendo que meus documentos sumiram. Meu Que eu Deus. tinha que fazer de novo. Mas agora precisava de um carimbo que não precisava na época, de um sei lá o que não precisava da... Imagina uma pessoa que não sabe... mas você conseguiu tirar. Foi sorte. Não foi competência. Não foi eu não fiz um curso que aprendi. Foi sorte e muita persistência. E na época, eu tinha um amigo na Itália que me ajudou a achar
a cidadania do Frederico, que inclusive é o meu antepassado, meu nome inclusive é uma homenagem a ele. E eu tive um problema no meio, que eu acho que uma hora vocês vão poder falar sobre isso. Nem todo mundo da família queria tirar, só eu. Meu pai, por exemplo, não fazia questão nenhuma de ter o passaporte italiano. Nada. O teu sofrimento foi em dobro, porque aí era uma luta só minha. Eu não tinha nem a família querendo esse processo, não tinha ninguém. Então, quando vocês estão falando isso aqui, tá passando um filme na minha cabeça, porque tô lembrando toda essa dor, esse processo que foi angustiante. E quanto tempo faz que você já fez a sua cidadania, reconheceu a sua cidadania? Ela veio depois, ele veio logo depois que o consulado abriu, depois da pandemia. Ah, tá, mas então é recente. É isso. recente. Então, é isso que é importante para que todos aqui entendam isso. Veja que o Fred falou que ele começou há 19 anos atrás, há poucos anos que ele teve esse reconhecimento. Mas isso por quê? Porque você tinha poucas informações, você não conhecia as vias que você podia se utilizar. Então não se iludam hoje com esses e-books de facilidade de como fazer a sua cidadania sozinho, economizando, com R$ 2.500 você vai conseguir fazer a sua cidadania. Eu sempre uso a analogia de que é a mesma coisa que se você, por exemplo, eu vou começar uma academia. Você tem o objetivo de você ganhar uma massa muscular, ter um físico legal, você vai conseguir sozinho? Vai. Agora, o quanto tempo isso vai demorar, o quanto de lesão que você pode ter para você conseguir chegar no objetivo. Então, não quer dizer que você não consiga, você até consegue chegar lá, mas todo esse tempo, esse desgaste, saúde que você vai ter é a mesma coisa da cidadania italiana. Você procurar uma empresa certa, séria, que trabalha com isso, que vai conseguir buscar reconhecer os seus documentos da maneira correta, fazendo com que você economize tempo e dinheiro e você consiga chegar mais próximo desse sonho, que é do reconhecimento de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve, porque a gente fala, a cidadania italiana é um reconhecimento de um sonho, que muitas vezes se torna um pesadelo, dependendo de como você faz esse processo. Não, Né? eu desisti. Eu agradeço a minha esposa. Eu desisti. Foi a minha esposa que falou não vai desistir. Ela, inclusive, quando foi para procurar as documentações finais para refazer, ela que foi pegar alguns documentos, porque eu não queria, eu estava tão machucado com o processo. Falei assim, faça você mesmo. Eu não sei, eu nem sabia que existia um e-book. Eu estou sabendo agora, né, em primeira mão. Eu não sabia que existia e-book. Mas como você tem e-book, de que hora você entra numa fila, quantas senhas tem, que dia você, como se comportar na frente de um consulado. Eu, a primeira vez que entrei no consulado para falar, eu achei que a mulher ia me matar. Porque ela foi extremamente rude comigo. E eu não sabia o que eu tinha que mostrar, o que eu tinha que falar. Notoriamente estava irritada, porque tinha um ser humano atrasando o serviço dela ali, Sim. que não sabia o que estava fazendo. Então tem muitas variáveis que eu não sei nem saber desse e-book. Estou falando agora, eu até achei engraçado. Outras coisas, por exemplo, em algum processo começaram a falar que talvez o meu descendente tinha nascido num negócio que não era da Itália, tinha se soltado, voltou. Sua cabeça começa a dar nó, você fala que você não sabe nada da Itália, você não Sim. sabe. E aí, né, que eu falo isso porque eu tenho uma empresa, eu tô no turismo, eu não Sim. sou sócio de vocês, eu não tenho nada a Sim. ver com o que vocês fazem. Então, assim, eu acho engraçado porque eu tô falando um cara que foi um. Eu fiz o processo que vocês estão falando para as pessoas não fazerem. Eu tô falando, não façam. Exato. Não façam. É muito. Aí você fala assim, qual foi o custo? Que a pessoa ficou mais barato. Não ficou mais barato, porque eu tive que fazer Não. 2 vezes a Exato. documentação. Aí eu tive que juramentar 2 vezes, eu tive que traduzir 2 vezes. Sim. Eu tive que ir no cartório 2 vezes, pedir os documentos tudo 2 vezes. Sim. A quantidade de vezes que eu errei. Vai Nossa. lá, entrega. Não é isso, tá faltando sei lá o quê. Volta, vai, volta, vai, volta. Você tá falando, me lembrou de um caso de uma cliente, um caso até bastante engraçado aqui, que ilustra isso. Ela se tornou nossa cliente, nós fizemos o processo para ela, mas como que ela começou esse processo da cidadania italiana? Ela buscou uma advogada, falaram para ela que seria melhor ela buscar uma advogada na Itália. Já começa um problema, né? Porque assim, você contratar um advogado, ou ítalo-brasileiro, ou até mesmo italiano, lá na Itália, você tem um grande problema. Se eventualmente você tiver um problema nessa relação, né, de contratual, e você tiver que acionar esse contrato, você vai ter que acioná-lo lá na Itália. E é o que aconteceu com ela. A advogada, simplesmente, uma italiana, não deu muita atenção para ela, falou, tá aqui, você precisa de tais documentos, me entrega pronto e tá tudo certo. E passou uma relação para ela dizendo o seguinte, você lembra desse caso? Ela falou assim, a italiana falou para ela, eu preciso de tudo isso traduzido e apostilado. Ela nunca ouviu falar nada em um desses lembrei. termos. O que ela fez? Ela emitiu todas as certidões, traduziu e apostilou do jeito dela e mandou para a Itália. Quando chegou lá, a advogada ligou para ela,
deu uma dura, um esculacho nela, e ela não entendendo por quê, porque quando ela jogaram, falou, ó, você tem que traduzir a apostila, o que que ela fez? Ela entendeu que apostilar era levar na papelaria e colocar o aspiral e mandar os documentos, e foi isso que ela fez. E não é, a gente tem uma questão específica, ela apostilou realmente no sentido de encadernar os documentos e mandou para lá. Então veja o tempo que ela gastou. Não, gastou tempo, gastou dinheiro fazendo esse tipo de situação e teve que voltar todos os documentos, prepará-lo novamente, e aí ela nos procurou e nós Exato. fizemos a cidadania Mas dela. acho que o que é o mais importante agora a gente esclarecer para quem está ouvindo isso e que vai ficar com medo de reconhecer a cidadania é quais são os meios que a gente pode fugir Perfeito. desse desespero, Que eu né? também não sei, então eu tô aqui em primeira É. mão, a gente conheceu uma parceria de turismo, né, de projetos de raízes, e uma coisa que vocês me chamaram a atenção é vocês serem advogados. Eu não Por que sabia. somos advogados e militamos com isso? Conta pro pessoal, doutor Fábio. Pois é, na verdade eu acho que assim, hoje em dia, você perguntou sobre o e-book, você falou, não tinha nem ouvido falar, cara, acredite se quiser. Hoje tem fotógrafo falando de cidadania italiana, hoje tem vendedor falando de cidadania italiana, hoje tem de tudo, todas as pessoas falando. E a cidadania italiana, ela deveria ser realmente algo de competência do advogado, e por isso que nós temos como metodologia de trabalho no nosso escritório, desde o início, desde lá quando nós começamos realmente, onde tinham ali 4 colaboradores e hoje nós temos mais de 40 colaboradores, e uma coisa que a gente não abre mão é, nossos atendimentos são feitos por advogados. Sim. A pessoa saber que essa primeira conversa que ela tem com o profissional da nossa equipe, é ele que vai atender ela até o final. Porque a gente percebe muito que no mercado existe aquela coisa, na hora da venda é tudo muito bonito, o cara é um vendedor profissional, que não é advogado, ele vende, é um vendedor, enfim. E na hora que fecha o contrato, aí começa o pesadelo da família. Porque ele se sente órfão, sem saber com quem ele está tratando. Sim. E na Jobcont não. Aí ele sabe que, apesar de nós termos uma equipe onde vão ter vários profissionais trabalhando neste processo, mas aquele advogado que atendeu ele na primeira reunião, ele que vai tratar com esse cliente até o final, com a família até o final. Né? A gente tem um grupo no WhatsApp com todos os nossos clientes, familiares, e assim a gente conduz o processo. Mas falando das vias, né? Que a gente está fugindo do assunto das vias. Vamos lá. As vias, basicamente, são 3 vias para o reconhecimento da cidadania. A via que você fez, que é a via consular, onde você vai atrás de todos os documentos, prepara toda a documentação, se cadastra na fila do consulado e aguarda a longa fila de mais de 10 anos para ser convocado. E aí o principal erro que as pessoas fazem é fazer a inscrição na fila e já preparar os documentos. Veja que quando você faz a inscrição na fila, você tem uma pretensão de um direito que ele só vai ser analisado quando você tiver quando você for convocado e apresentar os documentos. E Pode mudar ao longo do tempo os requisitos para isso? podem mudar, mas para isso teria que mudar a lei italiana que traz o reconhecimento administrativo, que existe, que é a circular K28, que fala sobre o reconhecimento da cidadania administrativa. Aí teria que mudar a lei. Mas o principal é com relação à desatualização desses documentos. Sim. Os documentos passam a não ser mais atualizados. E aí você precisaria novamente emitir os documentos, fazer todo o preparo dessa documentação para entregar essa pasta. Então, se você se inscrever na fila do consulado e preparar os documentos, você já cometeu o primeiro erro. E aguarda ser chamado. E ainda não quer dizer que não seja uma garantia de direito, porque uma vez que, quando você for convocado para apresentar os documentos, se você apresentar os documentos e caso for identificado algum tipo de irregularidade, aquele funcionário ali do consulado, se ele decidir de que você não tem o direito, a gente não consegue socorrer, não tem nenhum recurso contra essa decisão. E aí significa que você tem que fazer sua inscrição de novo, você perdeu todos esses 10 anos. Mas aí você não vai novamente pela via consular, aí você procura a gente que a gente vai resolver para você. E eu corri esse risco, eu corri o risco de... Eu não sabia, tô sabendo hoje. Principalmente você correu o risco porque a questão de extravio dos documentos. A gente tem muitos casos de clientes que entraram com um pedido de cidadania há muitos anos atrás, e antigamente o consulado era ali na Higienópolis, o consulado da Itália. E depois eles mudaram, fizeram uma mudança e foram para Paulista, onde é atualmente. Nessa mudança, todos os arquivos, antigamente, eles eram físicos. Perdeu-se muitos documentos. E com essa mudança, esses documentos perderiam e as pessoas continuaram aguardando na fila, achando que a inscrição deles estava ok. Passou 8 anos, passou 10 anos, que era a previsão, nada. Passou 11 anos, quando eles foram tentar buscar alguma coisa de informação no consulado, falaram, não existe nenhum processo com o seu nome aqui.
Uma outra coisa que tem acontecido e que a gente tem recebido informações de clientes é que ele fica 8 anos na fila, e aí quando ele chega na documentação, o funcionário do consulado olha para ele e fala assim: a sua documentação não é apta para um processo consular, busque um advogado. E aí você imagina, porque assim, por exemplo, num processo judicial, quando existe um terceiro declarante do nascimento, então o doutor Fábio vai ser pai, em vez dele ou da esposa declararem o filho, os avós declararam, um terceiro declarante. Num processo judicial, um batismo supera esse terceiro declarante. Num processo administrativo, não. Não. O consulado tem pedido, então, para que as pessoas busquem a via judicial em decorrência desse documento não apto ao processo administrativo. Então, imagina você ficar 8 anos na fila, quando você é chamado, E é muito vai comum buscar. isso, né? Muito Um comum. terceiro No nosso declarante é comum. escritório, Ou seja, eu acho realmente que... tive sorte. E quando eu falo que tive sorte, antes de a gente ter conversado tudo isso, foi sorte. Você sabe que quando eu entreguei a documentação final, eu perguntei pra ela, tá tudo certo? E foi engraçado, porque era uma menina que me atendeu, eu falava italiano. Ela falou, tá, por quê? Tem certeza? Porque foi... Já aconteceu tanta coisa, É, né? tanta coisa. Ela falou, não, tá. Aí eu inventei uma coisa. Falei, não, porque tem uma lei que fala que talvez. Ela olhou pra minha cara, eu achei que. Lei? Aí eu fiquei quieto. Aí o pai de falou, é capaz dela se irritar aqui comigo. Então, essa assessoria que vocês estão falando, Fundamental. eu queria ter conhecido. É. Ah, Eu sim. queria ter conhecido. Porque assim, e aconteceu outro problema. Quando eu entrei, eu era muito novo. E aí eu fui crescendo na carreira. Eu fui construindo coisas. Então, uma coisa é você ter entrado com 21 anos, 24 anos, 25 anos, 30 anos, Sim, e a vida muda. sim. E aí, quando começou esse processo de novo, que foi agora, há pouco, como vocês. Cara, eu não tinha saco de novo passar E é o engraçado, porque vocês estão falando que tem tanta informação e eu nunca fui abatido por informação de, olha. Por isso que eu achei importante esse podcast. Nunca, porque o algoritmo vai dar o que eu tô buscando. E eu não Sim. tava buscando exato. isso, então Sim. nunca apareceu na minha tela de Sim. alguma oportunidade. Show de bola. Bom, Mas aí, a outra via, ó, né? Vamos lá, falar sobre a isso que eu ia próxima via, falar. né? Então, uma das vias via consular, via administrativa. A via administrativa é aquela que a pessoa vai para a Itália e comprova a residência. Então, a pessoa precisa realmente se mudar para a Itália, ficar lá durante, na verdade, não é um período, mas ela precisa ter o ânimo de residência. E aqui vai a primeira explicação com relação a essa via. Muitas pessoas aqui são iludidas, principalmente com a promessa de que elas vão ter o reconhecimento entre 30 e 60 dias. Veja a grande coincidência quando eu falo 30 e 60 dias e vocês vão entender o porquê da problemática dessa via. Primeira coisa é que não tem bons assessores. Não vou dizer que isso do modo geral, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, mas o que a gente sabe é que são poucas pessoas que realmente fazem um trabalho sério de forma administrativa lá na Itália. E por quê? Primeira coisa é, quando a pessoa ela vai para a Itália, ela precisa ter esse ânimo de residência. O que isso significa? De que o contrato de locação, né, se não for um contrato de compra e venda, mas o de locação, esteja no nome dela. E a gente sabe que essas empresas, eles fazem a locação de um imóvel, colocam 2, 3 pessoas que não se conhecem no mesmo lugar para fazer essa residência. Então, essa é a primeira situação irregular que existe. Segunda situação é que o VIDIL, a lei determina, que também é a circular K28, ela determina que o VIDIL ele tem de até 6 meses para passar para fazer a fiscalização. Ou seja, ele pode passar no primeiro dia do primeiro mês ou no último dia do sexto mês. Nada garante que ele passe dentro de 60 dias. Sim. E por que eles falam em até 90 dias? Porque justamente eles não orientam os clientes e aqui o cliente, muitas vezes, eu tenho certeza que eles cometem uma fraude sem saber. E qual é a fraude? De que você não pode fazer o seu reconhecimento com o seu visto de turismo. Então veja que engraçado, eles falam em 90 dias e justamente o visto de turismo é de 90 dias. E eles não orientam, então, que o cliente ele deve fazer a aplicação de acordo com a K28, que é o permesso de soggiorno, que é uma permissão que você tem que ter enquanto você está realizando o seu pedido de cidadania italiana. Então, essa é uma fraude que normalmente é cometida, as pessoas não sabem, e o que isso pode, de repente, acarretar? Se houver uma fiscalização, e é isso que o governo italiano está fazendo, eles criaram agora uma comissão de investigação, que eles começaram a passar nas comunes, e muitas comunes que já foram investigadas, as pessoas realmente tiveram a cidadania revogada.
porque foi constatado de que eles estavam na Itália apenas pelo período de reconhecimento, e aí, quando tiveram a cidadania, eles retornaram para o Brasil. E é isso que o movimento que existe político ali na Itália, que é contra, justamente por esse movimento de ir lá fazer o reconhecimento e voltar. O que a pessoa tem interesse? Apenas no passaporte? Se nem cumprir as regras da maneira correta, que é o que a lei exige, ele não acaba não cumprindo e comete uma fraude para ter o passaporte. Mas veja que muitas vezes não é o cidadão, não é a pessoa, que não é o ítalo brasileiro, mas é uma pessoa de má fé que vai assessorar e que vai vender uma ilusão para essa pessoa, né? E qual que é a via mais segura? Bom, via mais segura, É aquela que você ainda não falou, que você vai contar agora. exatamente, é a via judicial, que é a que nós trabalhamos, né? Boa. Primeiro, porque você vai passar pelo crivo do judiciário. Então, é reunir os documentos, onde nós vamos reunir todos os documentos. A gente aqui não vende pacote básico, pacote intermediário, pacote avançado. A gente resolve o problema da pessoa. Reúne todos os documentos, faz a genealogia, prepara os documentos de acordo com o entendimento do judiciário. E agora é muito importante que nós estejamos muito atentos ao que o judiciário na Itália está entendendo, porque desde 2022 houve a distribuição da competência, onde são 26 tribunais. Agora, então, a gente tem alguns entendimentos que estão sendo pacificados, por isso que é importante que você prepare um processo, uma pasta documental, de forma muito minuciosa. E aí, quais são as vantagens da via judicial? Você não tem limite de requerentes, ou seja, o processo administrativo lá da Itália é um processo individual. Processo judicial, você não tem limite de requerentes do mesmo processo. Vocês não precisam ir para a Itália em nenhum momento, nem no consulado, em qualquer lugar. A gente vai fazer o reconhecimento, a única vez que a pessoa precisa ir no consulado é justamente para emitir o passaporte, mas depois o seu reconhecimento da cidadania italiana. E a segurança jurídica, como eu falei, né? Passar pelo crivo do judiciário. Outra coisa que as pessoas sempre nos abordam é com relação à diferença de pasta materna e pasta paterna. Se tem a ver com ter uma mulher na árvore, se isso perde o direito, se isso não perde o direito. Explica para o pessoal aí qual a Boa, boa. diferença entre essas pastas e principalmente como eu reconheço quando tem uma mulher na minha árvore. Isso é um grande risco também, Fred, porque a pessoa, se ela opta em fazer pela via consular, e se ele não tem esse conhecimento, e se, por exemplo, for uma pasta materna, e ele vai lá, se inscreve, porque não tem uma pré-análise, e aí se inscreve, e quando chega no dia de fazer a análise dos documentos, verifica-se que é uma pasta materna, e aí não tem como fazer de forma administrativa, e aí o funcionário fala, vai buscar um advogado para fazer. E o que significa? A Constituição Republicana de até 1948, na verdade, quando houve, né, a proclamação da Constituição Republicana Italiana, não previa os mesmos direitos entre homens e mulheres. E a partir de 1948, as mulheres passaram a ter os mesmos direitos que os homens. O que dizia antigamente? A mulher, quando ela se casava, ela perdia sua nacionalidade. Por isso que ela não podia transmitir a cidadania italiana, porque ela não tinha uma nacionalidade, ela assumia a nacionalidade do marido. Tá? E aí, depois de muitos julgados, muita discussão, ficou decidido de que sim, a mulher ela tem os mesmos direitos de transmitir a cidadania italiana, porém, ela não consegue transmitir se houver uma mulher na linha reta de transmissão e o filho dessa mulher tiver nascido antes de 1948. Por quê? Antes de 1948, não era abarcado pela Constituição Republicana Italiana. E por isso não tem como a gente levar um direito que foi antes da sua promulgação. Então ele diz o seguinte, de forma bem prática, quando você estiver montando a sua árvore genealógica, encontrou a primeira mulher na árvore genealógica, independente se for italiana, for brasileira, encontrou a primeira mulher, você para e olha para o filho ou filha dessa mulher. Se o filho ou filha dessa mulher tiver nascido antes de 48, é uma pasta materna, e aí é só possível fazer o reconhecimento através da via judicial. Não é possível fazer através da via Mas é administrativa. possível através da judicial. Judicial é a única via. Que legal. Quando é uma pasta materna, é só a via Então judicial. é mentira que se for materno não tem como conseguir. Judicialmente tem. Esse é um dos mitos. Que legal. Porque a maioria quando o cliente ele chega na maioria das empresas, ou porque, como eu falo, não são advogados que estão à frente da empresa. Então não tem esse conhecimento técnico. Então não tem diferença de prazo, não tem diferença de valor, não tem diferença nenhuma um processo quando é pasta materna e pasta paterna. A única questão é você ter um advogado, um profissional capacitado e saber manusear a tese. São teses diferentes.
mas o pedido é o mesmo, que é para reconhecimento da cidadania, só tem que saber manusear a tese. E aí, como tem empresas que não têm os advogados, o cara é apenas uma fachada, um vendedor, ele provavelmente não vai querer pegar alguma coisa que seja um pouco mais difícil para fazer. Show de bola. Uma outra polêmica que envolve a cidadania italiana é com relação à naturalização desse italiano. Então, Boa. houve um clamor por o antigo presidente do Brasil para que muitos italianos que trabalhavam na lavoura se naturalizassem para que eles pudessem votar. Então, existia muito essa questão. Explica para o pessoal como funciona isso. Legal. Se o italiano se naturalizou, o ítalo-descendente perde o direito ao reconhecimento da cidadania? Em quais situações? Como funciona? Se isso ocorreu com seu familiar, calma, não se desespere, porque o que acontece? A gente tem que entender de quando ocorreu a naturalização, qual foi o ano que esse italiano se naturalizou. Realmente, a naturalização do italiano é um ato de vontade expressa. Então, uma vez que ele expressou essa vontade, ele deixou de ser italiano, abandonou a nacionalidade dele originária e passou a adquirir como nacionalidade originária a brasileira. Só que, e dessa maneira, ele não conseguiria mais transmitir para os seus descendentes. Mas a gente tem que se atentar quando que ocorreu isso. Então, se caso você tiver na sua família uma situação que isso tenha ocorrido, a gente tem que verificar o ano de naturalização. Se o ano de naturalização do italiano foi depois do nascimento dos filhos, ainda o direito está permanecido. Porque o reconhecimento da cidadania italiana, isso justifica da seguinte maneira. Quando que surge o direito ao reconhecimento da cidadania italiana? Com o nascimento da pessoa. A partir do momento que você nasceu numa família italiana que tem sangue italiano, você é italiano. Só que você ainda não reconheceu o seu direito. Por isso que a gente fala sobre, não é uma concessão, o governo italiano não está concedendo nada para nós ítalos brasileiros. O governo italiano ele está fazendo uma obrigação de reconhecer um direito. Então você tem uma pretensão de um direito que você ainda não manifestou. E você vai manifestar através de um reconhecimento, pedido de reconhecimento. Então se o pai, quando esse filho nasceu, ou filha nasceu, o pai ou a mãe, eles eram italianos, o direito permanece. Agora, se ele se naturalizou antes do nascimento dos filhos, aí perdeu o direito. Exato. Eu gosto sempre de usar a fonte, uma fonte de água. Imagina uma fonte de água. Tá imaginando uma fonte de água? Tô imaginando. Boa. Então, enquanto a gente não interrompe esse ciclo natural dessa água, ele vai fluir por com longa distância. Então, imagina que o sangue do italiano, o italiano é uma fonte de um sangue. Tá fluindo, tá? Gerações por gerações. Quando ele se naturaliza, é como se eu colocasse uma pedra no caminho dessa água. Se eu coloco essa pedra antes que um novo braço desse rio nasça, ou seja, seu filho, não vai fluir essa água, esse sangue italiano. Eu gosto sempre de fazer essas analogias para que as pessoas tenham essa imagem na cabeça. Mas posto isso, a gente tem que explicar para as pessoas, ok, eu tenho italiano, minha via é materna ou paterna, eu posso fazer o processo judicial, eu não quero esperar tanto pela via administrativa. Quais são os documentos que eu preciso ter ou solicitar para que eu consiga reconhecer a cidadania e como é que eu faço isso? Legal, bacana. Como eu falei, então basicamente a gente precisa provar que a pessoa tem o direito através da construção da árvore genealógica, certidões de nascimento e casamento de todo mundo. E aí exatamente onde entra o nosso trabalho. Né, o nosso trabalho realmente específico de auxiliar essa família, de a gente buscar um atalho para eles, que é um atalho do seguinte sentido, de saber, a gente já tem as ferramentas necessárias para buscar esses documentos o mais rápido possível. Então, muitas vezes chega a família para nós e fala assim, eu sei que eu tenho um bisavô que é italiano, mas eu não faço ideia de onde ele nasceu. Mas eu sabia que ele era italiano. E aí é onde entra o nosso trabalho, de fazer esse trabalho de pesquisa, buscar onde nasceu o italiano. E aí a gente reunindo esses documentos, realizamos o preparo da pasta documental e protocolamos o processo junto ao tribunal italiano e aguardamos aí a sentença homologando o direito. Show de bola. Outra coisa que todos os dias nós recebemos a pergunta é, eu preciso falar italiano para reconhecer o meu direito? Muito bom, muito bom. Não. Tem também esse mito, né, de achar que a pessoa precisa falar italiano, enfim, não. O que não pode se confundir é quando a gente está falando da via matrimonial. Quando a gente fala da via matrimonial, é uma outra via, e aí realmente existe a questão da prova de proficiência. Mas para o italiano que tem sangue italiano, de origem italiana, não.
Você precisou? Acho que não, né, Fred? Em nenhum Não, momento precisei. você... Tenho você- vergonha e estou fazendo estudando porque a gente E eu sei acha que você está precisa. estudando também. Precisa. Raiz, né? A gente precisa resgatar as raízes. Isso aí. Mas isso em aí. nenhum momento foi exigido, né? Não. Então, assim, isso é verdade. Nenhuma das vias é exigido, nem a via administrativa, nem consular e nem via judicial. É óbvio que administrativa, se você vai morar na Itália, você vai ter que falar alguma coisa, porque a sua vida não vai ser nem um pouco fácil, Vai né? ter muito mais difícil, mas aí é uma questão Tá de aí mais uma, sobrevivência. exato, tá aí mais uma complexidade do processo administrativo. Mas falando em morar na Itália, muitas pessoas também nos perguntam com relação a isso. Então eu quero continuar minha vida no Brasil, eu não quero falar italiano, como é que eu posso reconhecer essa minha descendência, essa minha cidadania? Não quero morar na Itália, quero continuar no É a Brasil. via judicial. Realmente é a única via que você vai ter. Porque se a consular, você pode continuar morando no Brasil, mas se você quiser esperar 10 anos e ainda ficar, de repente eu falo que é um reconhecimento precário, porque você pode esperar 10 anos, chegar lá e ainda não ter esse direito, né, reconhecido. Então é a via judicial, onde vai buscar todos os documentos, a gente vai buscar para você os documentos, preparar toda essa pasta documental e acompanhar o processo. Show de bola. Aí é uma coisa também interessante, né? As pessoas não têm noção do que é dupla cidadania. Elas ficam uma É coisa, é um verdade. ponto de interrogação. O que é essa dupla cidadania? Mas quando ela obtém, ela pode perder, isso pode ser revogado. É um direito precário? É um direito vitalício? Como é que funciona essa questão Legal, da muito bom. cidadania? As pessoas também confundem. Uma dúvida muito frequente é achar, se eu buscar a minha cidadania italiana, eu tenho que abrir mão da minha cidadania brasileira? Não. É uma dupla cidadania. E você pode ter várias cidadanias, desde que elas sejam originárias, né? E vamos explicar para as pessoas entenderem o que é isso. A via originária é aquela que você tem um direito originário, que é, por exemplo, a cidadania que é de sangue. Então, se você tiver, por exemplo, um bisavô italiano, uma bisavó espanhola, um outro bisavô alemão e uma bisavó portuguesa, né? Pode. Vamos Avó, deixar avó, portuguesa, avó, avó. avó portuguesa, você tem direito a pedir todas essas cidadanias. Agora, se você fizer um pedido, porque são cidadanias originárias. Agora, quando você faz o pedido através da via matrimonial, ela é um reconhecimento, você vai ter uma naturalização, onde você não perde a sua cidadania originária, como por exemplo a brasileira, mas você é uma cidadania derivada, que a gente diz, porque ela morre em você, você não transmite esse direito. Né? Então você pode ter aí sim a sua cidadania revogada se de repente mudar a lei, mudar as regras do país, quando a gente fala de uma cidadania derivada. Mas uma cidadania originária como a italiana, não. E principalmente quando você faz o reconhecimento através da via judicial, porque se torna um direito imutável, é um direito adquirido, né? Quando a gente fala no mundo jurídico, é o direito adquirido, que você não perde jamais. Bom, temos muitos esclarecimentos aí, mas a gente tem que perguntar mais algumas coisas importantes. Recentemente houve uma polêmica envolvendo, eu sei que a gente falou aí do processo administrativo, do processo judicial, mas inevitavelmente alguns casos se tornam mais midiáticos do que outros, principalmente quando envolve celebridades, né? Então, recentemente a gente tomou conhecimento do caso do Rodrigo Faro. Acho que é importante a gente dar à luz a esse caso para as pessoas entenderem, porque quando o caso veio à tona a cidadania italiana. É. E aí gerou toda uma burocracia para nós demonstrarmos para o nosso cliente qual foi o fato. Então, acho que agora é hora da gente explicar um pouquinho desse Boa, caso. boa. Importante entender que assim, a cidadania italiana, ela sempre tem uma polêmica que está ali em volta da cidadania italiana. E esse foi mais uma polêmica. O que acontece? Rodrigo Faro, e aqui eu não vou entrar no mérito de se ele teve uma responsabilidade ou não, ele está sendo, enfim, ele está sendo ali, vai ser julgado, enfim, ele vai ter o direito dele, né, de se defender. Até acredito particularmente de que ele não teve essa culpa, mas eu acho que foi a responsabilidade dele não ter pesquisado sobre uma empresa idônea. Buscou a facilidade ao invés de buscar realmente um resultado. Né? E o que aconteceu foi exatamente isso. Ele contratou uma empresa que supostamente se utilizou de uma situação, de algum esquema que tinha na Comune, onde fez um processo que era administrativo, onde ele interpôs esse processo na Comune, onde ele deveria estar presente, cada um dos familiares dele, lembrando que o processo administrativo ele é individual, então todos os familiares deveriam estar lá para fazer o seu processo individual. Só que não foi assim que aconteceu. Ele continuou tendo a vida dele normal aqui no Brasil e acredito, mais uma vez, repito, eu acho que ele não teve realmente essa intenção. Só que
ele foi enganado e, consequentemente, ele acabou cometendo uma fraude e está respondendo criminalmente por isso. Então, o que deveria ter sido feito? Ele deveria ter ido para a Itália, morar na Itália e ter comprovado residência realmente. Agora, para ele continuar aqui no Brasil, mantendo a vida dele como ele fez e como foi assim o processo, ele tinha que ter se utilizado da via judicial, realmente, Boa. para fazer isso. Volta no judicial, e lembrando, o que foi comprovado é que o Rodrigo Faro nunca nem esteve naquelas comunes. Por isso que eles realmente indicaram a fraude, por isso que ele está sendo investigado. Não tem como você tirar por via administrativa sem nunca ter ido naquela comune. Então, assim, reforçando isso que eu estou dizendo, é porque ficou comprovado de que ele fez o processo de cidadania de forma administrativa, mas nunca esteve na comune. O que é impossível, porque como eu falei lá no início, ele não conseguiu comprovar o ânimo de residência. Ele deveria estar realmente presente lá. Isso aí. Bom, vou fazer algumas perguntas finais. Queria que a gente fizesse um bate-bola do sim ou não, porque aí vai ficar registrado pro pessoal o resumão de tudo que a gente falou. Para fazer o reconhecimento da cidadania, eu preciso morar na Itália, Não, preciso falar italiano, não. preciso ter um ascendente italiano, Um ascendente, sim. preciso ter um sobrenome italiano, Não. preciso ter os documentos do meu italiano. Não. Precisa para o processo, mas não necessariamente você precise. A gente vai correr atrás disso e vai buscar para você. Boa. Os documentos precisam ser apostilados e traduzidos Sim, por um tradutor juramentado. sim. Tradutor juramentado pela JUSESP e apostilados de acordo com a Convenção de Haia. Não Boa. é aquele apostilamento que eu falei de ir lá na papelaria. Boa, boa. Os processos judiciais demoram mais do que 4 anos? Normalmente não. Normalmente um processo, ele tem em média aí, pode ser de 1 até 3 anos, mas é um prazo estimado. Processo judicial é mais seguro? Com certeza, No custo-benefício é mais barato? sem dúvida. É isso. Job Conte te ajuda a reconhecer a cidadania com todos esses benefícios. Tá. Ficou curioso? Clique em algum lugar dessa tela que nós entraremos em contato com você. Para que um dos nossos advogados especializados te explique como nós trabalhamos. Eu acho que podia ter uma pergunta. Faz aí. A pessoa entrou no judicial, é certeza que vai conseguir? A gente não pode responder É isso. meio O polêmico. código de ética me tranca. É, isso a gente não pode. Não pode. A OAB me... Gostaria muito no marketing, Mas não posso. Porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo fica, Mas né? não dá. Porque Não dá. eu vim aqui, contratei Por isso que eu falei que é o vocês. mais Sabe seguro. como que entendeu? exato, a gente responde isso afirmando sempre que é o mais seguro, o melhor, a questão do direito adquirido, entendeu? Que Porque você Mas assim, fala vocês não mais podem porque vocês são advogados. Falar isso. Não, Se não- eu poderia falar? não, Não. não, Ninguém pode falar não isso. porque Você não pode dar certeza sobre a opinião de uma terceira pessoa. Eu vou dar certeza que você vai se convencer, porque eu tenho que contar para o juiz ou para uma autoridade o teu direito. Ele vai se convencer de Mas fato. pode ser, então, que a pessoa entra no judiciário e o juiz fala assim, acho que você não tem direito. Já teve caso que um advogado, né, uma advogada, não juntou os documentos necessários É para que não, Não, fazendo convocar. tudo certo, entregando os documentos, que o juiz fala, assim, não, ó, não quero, porque isso É. não, né? é que assim, Fred, quando a gente fala sobre o judiciário, a gente tem ali 3 figuras praticamente nesse caso Contar um desse bate-bola, processo. só. Quais são as 3 figuras desse processo? É o requerente, o Ministério Interno e o juiz. São as 3 figuras do processo. O juiz, ele tem que ser legalista, aplicar a lei ao pé da letra. Então, se ele for legalista, e assim ele deve ser, imparcial e legalista, que é pegar a lei, ver o que a lei determina, atender a pessoa que entrou com o pedido, atender os requisitos, está concedido o direito. Porém, assim, até no nosso STF a gente vê arbitrariedades sendo feitas, Pois é. como não garantir que isso possa acontecer, não acontecer, por exemplo, lá na Itália? O juiz, nunca aconteceu nenhum caso conosco que o juiz foi arbitrário, que ele foi contra a lei. Porém, o que acontece? Toda vez que ele dá uma sentença, ele tem que fundamentar a sua sentença. E aí, uma vez que ele fundamentou e não está embasado em lei, a gente consegue subir um Isso recurso é legal as pessoas saberem. e interpor. Isso é muito legal. A gente consegue subir com o recurso, consegue interpor um recurso em segunda instância e reformar essa decisão e voltar para que ele possa ter o direito reconhecido. Então, quais hoje são praticamente 3 possibilidades de você ter uma improcedência num pedido? Falta de documento, Uhum. documento preparado de forma inadequada ou uma decisão arbitrária de um juiz. E aí, quando é arbitrário, vocês conseguem depois fazer alguma coisa?
Ou não, aí é... Sobe com recurso, Aí um recurso, Pro igual no tribunal. Brasil, dá pra ter Exato, recurso. segunda instância. segunda instância. E aí E é aí, o se não ponto. contrata o advogado, você lascou. Mas aí que é o ponto. É o que a gente estava falando sobre as pessoas, elas querem verificar, elas olham para as pessoas, no caso, quem está vendendo o reconhecimento de cidadania, que não é advogado, que não tem expertise, que só olha como um produto, não entende a consequência disso. Então, quando a gente fala sobre um escritório de advocacia, de advogados, né, uma pasta documental no nosso escritório passa por 3 análises. Porque também é um binômio do sucesso do cliente e o êxito do escritório. Né? Então, somos um escritório de advocacia, hoje que é um 100% de êxito. Então, é Pode algo... bom. Então, se caso você tiver alguma empresa que te prometa 100% de procedência ou seu dinheiro de volta, já suspeite, porque a questão não é devolver o dinheiro. A questão é ela já se comprometer com algo que ela não pode. Corta. E aí, Faz de novo, bate na mão dela e fala assim, inclusive tem Não me empresa, bate. faz corte bom. É, Como Pablo você Marçal. tava falando, você fez inclusive hoje, tem, entendeu? Tá. Tem empresas olhando pra ele, não Tá. pra ela. ah, tá. Inclusive, a gente vê hoje empresas no mercado que oferecem, colocam em cláusula de contrato dizendo ou 100% de procedência ou seu dinheiro de volta. Acho que a questão aqui não é a devolução do dinheiro, mas sim você fazer um tipo de promessa que não é certa. Você prometer 100% de procedência, sendo que a pessoa, sendo que essa empresa, esse advogado, ele não pode garantir isso. Então, quando você se depara com uma situação dessa, onde uma empresa te garante 100% de procedência, você desconfia, porque não dá nem para garantir que você vai ter seu dinheiro de volta no Sem futuro. contar a destruição de sonho, né? Porque no final do dia a pessoa tá buscando um sonho e você tá dando... Bom, no meu caso, desse 100% e eu não tivesse, mais que o dinheiro é o sonho. Esse é o Exato. ponto, né, Fred? O que acontece? Sempre que o que eu sempre falo para os nossos clientes, nós falamos para os nossos Sim. clientes, né? Que é assim, é o nosso negócio. É o que a gente faz, nós temos uma empresa séria que a gente faz isso. Mas antes de vender contrato, nós realizamos sonhos. Por quê? Exato. Porque nós somos cidadãos europeus. Eu sou italiano. Quando eu fui buscar o reconhecimento da minha cidadania, não era para buscar os benefícios. É óbvio que eu falei já isso num outro momento, que os benefícios são consequências e são boas. Mas quando eu fui buscar o reconhecimento da minha cidadania, foi para realmente resgatar as origens. E quando você vê uma empresa dessa, como diversas empresas têm no mercado, fazendo esse tipo de promessas, você já começa a desconfiar, porque ali virou um commodity. A pessoa está simplesmente querendo vender um contrato a qualquer custo. Sim, E aqui nós não vendemos contrato a qualquer custo. exato. Tem valores que aqui são inegociáveis para a gente. E um deles realmente é fazer a coisa séria, fazer a pessoa ficar mais próxima do seu sonho da realização da cidadania de maneira rápida, segura e econômica. É isso.